Minhas amigas, meus amigos, hoje vamos falar sobre o uso dos porquês. Um assunto que suscita muitas dúvidas nas pessoas. Muitas pessoas ainda confundem o uso do porquê com acento e o porquê sem acento. Ainda causa confusão, mas neste encontro, neste momento, eu quero aqui esclarecer definitivamente como se deve usar o porquê separado, o porquê separado com acento, o separado sem acento, junto sem acento e junto com acento. São 4 formas que nós temos. Primeiro, nós temos o uso do porquê separado e sem acento. Separado e sem acento, de forma prática, estou aqui dizendo, deve-se usar quando se inicia uma pergunta. Por exemplo, por que você foi à feira de livros? Por que você foi à feira de livros? Então eu estou fazendo o quê? Uma pergunta. Por que seus pais trabalharam muito ontem à noite? Eu fiz uma outra pergunta. Observem que o porquê está situado no início da pergunta. Aí deve ser escrito o porquê separado e sem acento. No entanto, quando eu quero enfatizar, quer dizer, dar ênfase, enaltecer, a pergunta passa a ser separado e com acento. Por exemplo, Maria foi à praia ontem. Por quê? Observe, Maria foi à praia ontem. Por quê? Observe que o porquê aí está situado no fim da frase. Neste caso, usa-se o porquê separado e com acento. É sempre assim? Sempre assim. Tem que ser desta maneira. Vamos para o segundo ponto. O porquê junto e com acento. Minhas amigas, meus amigos, o porquê junto e com acento, ele funciona como um substantivo. Eu digo assim, diga-me o porquê daquela confusão. Olha, você observa aí que antes do porquê tem o artigo o. O artigo. Então, quando existe um determinante, seja ele o artigo definido ou indefinido, um pronome ou um adjetivo, neste caso, usa-se o porquê junto e com acento. Outro exemplo para enriquecer esta explicação. Diga-me um porquê daquela explicação. Diga-me um porquê. Esse um é um determinante. Então, quando você tem um determinante antecedendo o porquê, usa-se ele junto e com acento. Sempre, sempre. Outro exemplo para ficar melhor ainda a compreensão de todos os senhores e senhoras. São muitos porquês que se diz. São muitos porquês. Observe que muitos aí é um pronome. E ele vem o quê? Antes da palavra porquê. Neste caso, usa-se o porquê junto e com acento. Esses são alguns exemplos que eu coloquei aqui, de forma prática, que você possa entender rapidamente e de forma bacana e descontraída. O outro item, o porquê
junto, porém sem acento. Eu digo assim: fui ao cinema ontem à noite porque precisava conhecer o filme. Ora, neste caso aí eu estou o quê? Explicando. Então, o porquê, quando ele é junto e sem acento, ele significa causa ou explicação. Fui ao médico porque precisava verificar a enfermidade, porque precisava dos conselhos médicos, do atendimento médico. Ou seja, observe que quando você explica ou você diz a causa, o porquê, ele é junto e é sem acento. O outro item, que é o porquê sem acento e separado, quando se usa? Quando se refere a motivo. Eu digo assim: eis porque faço tudo isso por você. Traduzindo, eis o motivo pelo qual faço tudo isso por você. Neste caso, eu uso o porquê separado e sem acento, quando este porquê significa motivo pelo qual. Eis as razões por que irei expor este assunto. Também posso substituir: eis as razões pelas quais. Você está entendendo? Ou seja, o porquê, quando ele implica motivo ou razão, eu escrevo sempre separado e sem acento. Então, aí está a aula sobre o uso dos porquês de forma didática e de forma explicativa. Creio que não há mais dúvidas. E aí, neste caso, eu recomendo o uso deste livro de minha autoria, onde é um livro interessante, ele é um livro de bolso, compacto, que você, de fácil comodidade. Ele foi montado e estruturado em duas partes. A primeira parte trata das dificuldades linguísticas. A segunda parte trata de redação oficial. No item 1, na parte 1 deste livro, ele lá tem algumas questões que versa sobre o uso do porquê. Ele foi estruturado em forma de perguntas e respostas, como se fosse o leitor ou a leitora interagindo com o autor da obra. Quer dizer, perguntando, formulando perguntas sobre determinado assunto ou tema da língua portuguesa. Então, é um livro prático que eu recomendo a jornalistas, a radialistas, professores, médicos e todos aqueles profissionais liberais, inclusive alunos universitários, que trabalham com a língua portuguesa, com a comunicação.